A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Existe um grupo de cristãos que há anos estão dentro de igrejas construídas por mãos humanas, na qual até o dia de hoje, mesmo se passando muitos anos que ali eles frequentam, não sabe que o verdadeiro templo habitado por Cristo Jesus não são paredes edificadas por mãos humanas, mas se aquelas construídas pelas próprias mãos do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando que o nosso corpo físico, ele é a igreja de Cristo, é onde o Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo habita, é dentro de nós e através do nosso corpo físico que é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo se faz presente nesta terra. É por meio de nós que o Senhor Jesus Cristo faz a sua obra a fim de alcançar aquelas pessoas na qual pelo Senhor Jesus Cristo foi escolhido para que pudesse habitar com o Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não conhece ou não tomou a posição de seguir após Cristo Jesus, porque a graça da salvação por meio de Cristo Jesus é dada a toda a humanidade, contudo é dever e obrigação nossa, fazer com que toda a humanidade possa crer e obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, para que enfim tenhas direito à vida eterna. Pois apesar da graça em Cristo Jesus nos é dada, assim como toda a humanidade, esta escolha é única e exclusiva de cada um de nós, por isso que vemos pessoas que têm 10, 15, 30, 50 anos que estão presas, algemadas, encarceradas em igrejas construídas por mãos humanas acreditando que aí se faz presente o Senhor Jesus Cristo quando na verdade, ela que é o templo do Senhor Jesus Cristo, é nela que reside, que mora, que habita o Espírito Santo, porque se cremos em Cristo Jesus para a salvação temos que entender que não pertencemos mais a este mundo e nem a nós mesmos, mas agora somos de Deus, somos de Cristo Jesus. E o Senhor há de falar conosco conforme a sua vontade, conforme o seu querer e a sua ordenança, por isso que vemos muitas pessoas, na qual aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora estão por esse mundo afora pregando o Evangelho de Cristo Jesus e o contraste encontramos pessoas que estão alienadas, presas ao desejo da carne, na qual aquela igreja construída por homem tem lhe prometido a possibilidade de alcançar, caso seja fiel e deposita o seu dízimo, a sua oferta. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21, está escrito: E o povo esperava por Zacarias, e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. As pessoas que estão no mundo, os religiosos têm que nos enxergar e ficar admirado por ver o quanto gelo, o quanto amor que temos pelo nosso Senhor Jesus Cristo através da dedicação que temos na leitura, nos estudos da palavra do Senhor Jesus Cristo, no jejum, nas orações, todas essas coisas os religiosos e os mundanos têm que enxergar nas nossas vidas, pois se eles não ver algo diferente, algo que causa incomodo significa que a nossa comunhão para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é falha, está corrompida. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 9 e o 23, está escrito. Versículo 9. Mas, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gemamos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Diariamente encontramos, nos deparamos, ouvimos relatos de irmãos em Cristo Jesus na qual tem dúvida sobre o Espírito Santo, no qual paira sobre a mente deles a dúvida sobre o Espírito Santo, a certeza se são ou não batizados com o Espírito Santo. Um cristão que tem dúvida sobre o batismo do Espírito Santo na sua vida, ele ainda não é convertido. Embora ter recebido o batismo de João Batista, que é o batismo de arrependimento, ainda que falta a plenitude do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo habitando em nossas vidas, a fim de nos revelar a vontade e o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não se pode em hipótese alguma admitir qualquer sombra de dúvida sobre a presença do Espírito Santo habitando em nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 40, está escrito: Mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito de Deus. É de extrema necessidade que tenhamos a presença do Espírito Santo habitando nas nossas vidas, pois sem o Espírito Santo não temos qualquer condição de pregar, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, porque podemos ler a Bíblia, podemos ser estudado, mas as coisas que estão ocultas na palavra do Senhor Jesus Cristo somente o seu Espírito Santo nos é capaz de revelar todas estas coisas, na qual ocultas do mundo dos religiosos estão. Por isso, desde quando a igreja primitiva foi englobada à nova igreja que estava sendo formada ainda no Império Romano, através do imperador Constantino, muitos dos nossos irmãos em Cristo acabaram por ficar pelo caminho,
pois a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo até o ano de 1600 era uma coisa oculta, vedada a toda a Igreja de Cristo, fazendo com que aqueles nossos irmãos crescem somente naquilo que estava sendo dito, falado por um líder religioso, sem saber se era ou não a verdade. Porém, nos dias atuais, aqueles que se acovardam de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, terceirizando o seu dever, a sua obrigação a um só homem, este prestará conta ao Senhor Jesus Cristo, por não obedecer o seu mandamento e não dar ouvido ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito de Cristo Jesus que nele habita. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei e por isso farei. Nós também cremos e por isso falamos. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Todos que são nascidos em Cristo Jesus, batizado no Espírito Santo, têm o dever, a obrigatoriedade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus de maneira correta e fiel, sem credo, sem doutrina ou dogmas religiosos. Qualquer tipo de religiosidade não pode existir na pregação daqueles que são seguidores de Cristo Jesus, na qual, estudando a palavra e recebendo do Espírito Santo a revelação do Senhor Jesus Cristo, somente aquilo que o Senhor lhe ordena, a fim de que vidas possam ser alcançadas através da sua palavra, através da sua voz, através da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Judas, capítulo 1, versículo 19, está escrito: sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. A palavra do Senhor Jesus Cristo me deixa bem claro que aquelas pessoas que usam da sensualidade, da sexualidade, essas pessoas não podem e nem têm comunhão com o Espírito de Cristo Jesus, porque uma pessoa que vive na sensualidade, na sexualidade, ela ainda está vivendo na carne. Portanto, qualquer um que vive a satisfazer a sua carne, seja por aquilo que está vendo, por aquilo que está lendo, por mensagem de aplicativo que são trocadas entre pessoas que cunhos sexuais, essa mesma pessoa, ainda que se diz ser cristã, ela está afastada, está condenada à morte eterna. Porque ela ainda vive na carne e o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo não habita na sua vida. Portanto, devemos nos vigiar, nos policiar, a fim de que não caímos em inspiradoras propostas de Satanás, para que não viemos a pecar contra o Senhor Jesus Cristo, perdemos a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo e nos afastamos da sua presença. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5, está escrito: pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Por isso que devemos orar pelas nossas vidas, para que as nossas atitudes, os nossos atos não nos afaste da presença do Senhor Jesus Cristo, porque o que nós fazemos hoje, dependendo do que fazemos, pode causar um constrangimento tão grande no Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo que habita em nós, a ponto de fazer com que ele sente ciúmes de nós, e se não mudarmos a nossa postura, o Espírito Santo nos abandona. E a verdade é que sem o Espírito Santo, o cristão não existe. Nos tornamos pior do que aquela pessoa que está no mundo, pois ela se torna uma espécie de zumbi. Pois sem a presença do Espírito Santo, apesar de estar vivo, o cristão está morto. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, está escrito: vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus Cristo sabe todas as coisas, ele nos guia, nos direciona a fim de que o seu nome venha a ser exaltado e a sua palavra pregada. É claro e evidente que hoje tratamos sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e o pecado que muitos de nós cometemos através da sensualidade, da sexualidade, que são imoralidades sexuais, na qual é repugnante aos olhos do Senhor Jesus Cristo e que ofende gravemente o Espírito Santo. Portanto, que nesse dia cada um de nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa postura, sobre o que temos conversado, o que temos falado, o que temos visto em redes sociais, a fim de que não desagradamos o Espírito Santo a ponto dele ter ciúme de nós e nos abandonar, deixando somente a carcaça vazia à espera de ser julgada e condenada por Cristo Jesus, por amar mais as coisas da carne, deste mundo, de querer se exibir para o próximo do que pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ficamos atentos para não darmos brecha ao inimigo de nossas almas, mas antes focamos em agradar a Cristo Jesus por meio da obediência à sua palavra e ao seu Espírito Santo.